Olá, seja muito bem-vinda à aula 3 do Vivendo Sem Dor. Se você assistiu as primeiras aulas, você sabe que na aula 1, a raiz da sua inflamação, como que isso começou em você e por que te gerou tantas dores e tantos problemas até aqui. Você que se sente inchada, que tem dores abdominais, constipação, diarreia, ou você que tem muitas dores de cabeça, dores pelo seu corpo, doenças autoimunes e etc., você sabe que tudo isso, a raiz estava lá no seu intestino, onde nós temos 80% das nossas células imunológicas. E quando a gente fala de inflamação crônica, a gente está falando de saúde intestinal diretamente. Na aula número 2, você viu todo o processo do protocolo emergencial de desinflamação. Você viu o passo a passo passando por cada fase que eu ensino dentro do protocolo para que você consiga colocar em prática a partir de agora. E se você não assistiu essas aulas, fica até o final desse vídeo, porque hoje nós vamos falar dos casos reais, das seguidoras que mandaram casos reais, e te mostrar também o que algumas alunas minhas fizeram para poder desinflamar. E no final dessa aula eu também vou falar tudo o que você precisa saber sobre o PED, o Protocolo Emergencial de Desinflamação, e o que você precisa fazer para poder participar e para poder se inscrever no PED. É muito importante que você assista essa aula prestando muita atenção, porque aqui nós temos casos reais e são casos que, mesmo que tenha uma variação ou outra, pode ter algo ali que seja parecido com o que você está sentindo, ou que você se identifique muito com aquela pessoa, ou se você mandou os seus casos para mim, né? Se você está no meio deles, pode ser que eu tenha selecionado o seu. Então, fica até o final para que você compreenda um pouco de como que a gente precisa montar esse quebra-cabeça para desinflamar o corpo de uma pessoa. Lembrando que dentro do PED, esse quebra-cabeça ele já está montado para você. As minhas alunas elas passam por esse caminho como se tivessem com um GPS na mão. Então, elas sabem exatamente o que elas precisam fazer, o passo a passo para seguir, com as atividades para elas fazerem, para poder desinflamar. Aqui eu vou montar o quebra-cabeça junto com vocês, e mesmo que o seu caso não seja parecido com o delas, eu vou falar coisas aqui que servem de orientações gerais para todo mundo. Então, tudo que eu vou falar aqui você pode aplicar na sua vida agora. Vai anotando aí, eu sempre falo, pega o papel e caneta, que aqui é conteúdo raiz, conteúdo de verdade. Então, pega o seu papel, sua caneta e anota o que eu vou falar, porque você pode colocar em prática na sua vida. E o primeiro caso que nós vamos ver aqui hoje é o caso da Júlia. Lembrando que quando eu pedi para as seguidoras mandarem os seus relatos, eu falei que eu não ia revelar nem a foto e nem o nome, porque eu queria preservar a privacidade delas. Então, a gente vai dar um pseudônimo para elas hoje, tá? Então, o primeiro caso é a Júlia. Vou deixar aqui na tela para vocês lerem junto comigo. A Júlia mandou assim: Oi, Malu, vamos lá. De umas 6, 7 semanas para cá, eu não tenho dormido bem. Grava isso, 6, 7 semanas, porque 6, 7 semanas são quase 2 meses. Demoro para pegar no sono, acordo várias vezes, acordo estufada e tive 2 episódios de enxaqueca terríveis. Ambos logo após a menstruação nos últimos 2 meses. Então ela coloca aqui que é mais ou menos o mesmo tempo que ela está tendo esses sintomas. Tem um cansaço extremo após o almoço. Grava essa informação também. Por quê? Porque mais pra frente ela fala o horário do almoço dela. Não consigo me concentrar e nem focar no trabalho. A cabeça sempre viajando. Sabe quando você fica assim com a cabeça enevoada, você fica com a cabeça meio... Você não consegue se concentrar, você não consegue focar. A gente tem um nome técnico para isso, chama brain fog. E também vou falar disso adiante. Então lembra dessa informação também. A cabeça dela tá sempre viajando. Será que a sua também está sempre viajando? E aí ela fala, o que mudou então? Porque eu sigo treinando 4 vezes por semana, sempre às 8 horas da manhã, por conta do trabalho, e 2 vezes por semana, à 1 da tarde. Acordo sem fome. Faço meu café por volta do meio-dia. Bem corrido no trabalho. Levo ovos com aveia, bolacha de arroz e fruta. No almoço, passou para as 16 horas. Lembra que eu te falei para gravar o almoço? O almoço dela 16 horas, 4 da tarde. Aí eu também levo de casa uma carne, normalmente refogada, com vegetais, salada crua, arroz e batata. Não tenho vontade de doces, só na TPM. Saio do trabalho, às 21h30, chego em casa e faço um lanchinho. Uma vez na semana é um pão, nos outros dias uma fruta ou bolacha de arroz com ovos ou whey protein. Daí banho e cama por volta das 23 ou meia-noite, e acordo por volta das 7 da manhã. E eu quero analisar com vocês todas essas informações porque parecem coisas assim, pinceladas e distantes, né? Mas que tudo isso, acredita em mim, no final vai fazer sentido porque tem causas
muito próximas de uma causa raiz que vai terminar lá na saúde intestinal dela e na inflamação crônica que ela está desenvolvendo. Então, quais são as informações da Júlia? 6 a 7 semanas que ela não está dormindo bem, ela demora para pegar no sono, acorda muito de madrugada. Ela acorda sempre estufada, com a barriga estufada. Então, mesmo em jejum, acordando em jejum, ela tá com a barriga estufada. Se você tá passando por isso, deixa aqui nos comentários para mim também. Há 2 meses, ou seja, desde que também ela tá acordando de madrugada, desde que ela tá com dificuldade de dormir, ela também tá tendo enxaqueca no período menstrual. Isso é muito característico de uma mulher inflamada, tá? Porque a nossa menstruação, ela é um processo inflamatório. Por isso que é natural que mesmo mulheres desinflamadas ainda sintam, assim, um pouco de inchaço durante o período pré-menstrual, que elas sintam um pouco de desregulação do intestino. Tem mulheres que evacuam mais, outras ficam mais constipadas. A pele pode ter um pouquinho de acne nesse período, porque a menstruação é um período inflamatório. A gente precisa liberar a citocina inflamatória para descamar o endométrio e sair o sangue, que é a menstruação. Então, quanto mais desinflamada você tá, melhor. Porque quando chegar nesse período, você sofre menos. Então, uma mulher que está tendo muita enxaqueca no período menstrual é uma mulher inflamada. Uma mulher que está muito inchada no período menstrual, com muita acne, com a pele muito oleosa, né, muito irritada, tudo isso é um exagero. Essa inflamação se somou à inflamação menstrual. A inflamação crônica daquela pessoa está somada com aquele período ainda que tem uma inflamação natural. Ela tem um cansaço após o almoço. E lembra que eu te falei que ela almoça muito tarde? Ela almoça por volta de 16 horas? Quando a gente fala de alimentação, a gente precisa entrar um pouquinho em crononutrição. O que é isso? São os horários relacionados à alimentação. E esses horários fazem sentido. Até mesmo quando a gente fala de uma medicina milenar, por exemplo, medicina ayurvédica, de milhares de anos atrás, nós temos horários para nos alimentar. Você já parou para se perguntar por que o mundo inteiro faz a refeição principal ao meio-dia? O mundo inteiro tem essa convenção, por quê? Porque é no meio-dia, no horário do sol a pino, que nós temos a maior produção de enzimas digestivas. Então, a nossa digestão está muito potente nesse horário. Por isso que é importante que a refeição mais pesada, que normalmente é o almoço, seja nesse horário, para que a digestão ocorra de forma mais fácil. Quando você tem uma dificuldade de digerir os alimentos, a probabilidade de você desenvolver uma desbiose é muito grande, porque os alimentos mal digeridos vão ser fermentados pelas bactérias, e aí a gente tem uma descompensação no crescimento delas. Então é interessante que você almoce, faça a refeição mais pesada no horário do meio-dia, que é o horário de sol a pino. A gente está falando de ciclo circadiano aqui, de ciclo de liberação hormonal relacionada à luz e sombra. Eu explico isso dentro do PED, numa aula bem completa sobre ciclo circadiano. Mais pra frente, a gente vê que ela fala que a cabeça está viajando, ela não consegue focar no trabalho. E ela tem dormido também um pouco tarde, entre 23 e meia-noite. Primeira coisa, são 2 coisas que eu separei aqui que eu quero que você acompanhe, que pode estar acontecendo com ela e pode estar acontecendo com você. Primeira coisa, uma disbiose intestinal, causando esse estufamento, excesso de gases, ela já acorda estufada. Só que essa disbiose intestinal, ela não é tão inofensiva assim. Ela não começa, ela causa um pouquinho de gases, desregula um pouquinho o intestino. Não, esse brain fog, essa cabeça viajando, essa falta de foco, pode estar relacionada a uma endotoxicemia. Malu, que nome difícil, o que é isso? É uma intoxicação endotoxemia, de dentro. O intestino disbiótico, como eu já expliquei na aula 1 e 2, ele faz com que o intestino fique mais permeável e coisas que a gente não queria que passassem para dentro da corrente sanguínea começam a passar. Quando a gente fala de brain fog, que é esse esquecimento de palavras, essa coisa de não ter foco, parece que a cabeça sempre está com uma névoa, uma fumaça, assim, difícil o raciocínio, a gente fala de brain fog. E esse brain fog, a gente tem estudos relacionados a ele com LPS, lipopolissacarídeos de bactérias que estão no seu intestino, passando para dentro da corrente sanguínea, atravessando a sua barreira hematoencefálica e literalmente intoxicando o seu cérebro. Então, quando a sua saúde intestinal não está integral, quando você tem um intestino sob desbiose,
um intestino que está hiperpermeável, onde as tight junctions, onde as ligações do seu intestino começam a se romper e deixar passar resto de bactéria, resto de toxina para dentro da corrente sanguínea, isso pode acontecer com você. Brain fog é um sinal muito claro de desbiose. Então a gente já tem uma mulher que está acordando estufada e que tem brain fog. Além disso, vamos falar um pouquinho sobre o sono dela. Quando a gente vai dormir, a gente precisa de melatonina para induzir o sono. Quem induz o sono é o hormônio melatonina. Essa melatonina, ela precisa da serotonina, que é outro hormônio, para ser fabricada. Então a gente precisa primeiro de serotonina e depois de melatonina. Se você assistiu a aula 1 e 2, você sabe que a serotonina é produzida 80% a nível intestinal. E é ela que sinaliza o seu cérebro para produzir a serotonina dele. Então, uma mulher sob desbiose com o intestino doente, ela não está produzindo serotonina suficiente. E lá, no final do dia, quando o sol começa a se pôr, mais uma vez os horários do ciclo circadiano influenciando, né? A luz e a sombra, o sol e a ausência do sol, influenciando nessa liberação hormonal. Você precisa dessa baixa de luz para que a serotonina comece a ser convertida em melatonina e a melatonina induza o seu sono. Mas como você vai ter melatonina sendo produzida se a serotonina não for produzida antes a nível intestinal? Então, sob desbiose, até o seu sono está sendo afetado. A enxaqueca dela com excesso de inflamação, já que a desbiose está causando uma permeabilidade intestinal, gerando inflamação crônica. Lembra que as inflamações elas se somam ali. E mais uma coisa, ela me fala que ela almoça por volta das 16 horas. Esse é o horário onde ela deveria induzir a produção de serotonina e de melatonina. O que seria interessante no horário das 4 da tarde? Ela não fazer o almoço dela, mas ela colocar alimentos ricos em triptofano. O triptofano é um aminoácido precursor da serotonina. É ele que faz a formação da serotonina e depois ela é convertida em melatonina para que a pessoa durma bem. Então, o que é interessante no horário das 4 da tarde? Antes do sol se pôr. Você dá um alimento rico em triptofano e quais são eles? Kiwi, batata, grão de bico, banana, aveia, cacau, são alimentos muito ricos em triptofano. E carnes também são ricas em triptofano. Nesse horário, você trazer esses alimentos para que lá para 6 da tarde, quando o sol se pôr, a melatonina possa ser produzida, que ela tenha matriz para ser produzida. Então, os horários dela estão desregulados. Ela tem uma desbiose, gerando uma inflamação crônica e horários de ciclo circadiano desregulados. No final da tarde, ela colocar esses alimentos, seria muito mais interessante você colocar esses alimentos. Também, você mulher que tem muita compulsão por doce e carboidrato no fim do dia, você chega em casa e você fala assim, nossa, eu precisava de um docinho, eu precisava de um chocolatinho. Ah, chega no final do dia, você quer pedir uma pizza, por exemplo. São alimentos que vão forçar uma produção artificial de serotonina, basicamente. Eles vão te trazer um prazer imediato, que é a serotonina que deveria estar trazendo. Então, se você dá essa injeção de triptofano para produzir serotonina com esses alimentos em um intestino saudável, porque um intestino doente não vai produzir, não importa quanto triptofano você enfia nele, te ajuda a reduzir essa busca, esse craving, essa ansiedade por doces que você tem. Não só doces, né, mas como carboidratos em geral, muita massa, muita coisa muito calórica, né, para produzir esse hormônio de prazer. Então, esses alimentos, você pode até fazer um shake, por exemplo, de banana com leite de aveia e cacau, que fica bem saboroso, coloca um pouquinho de canela para ficar mais aromático, né? Mais antioxidantes também ali dentro, e consumir por volta de 4 da tarde. Você já vai ver que vai dar uma segurada muito boa nessa vontade de doces. E se a Júlia estiver dentro do protocolo emergencial de desinflamação, ela pode ir direto na etapa número 2, na aula de análise do ciclo circadiano e ver onde ela está errando ali. Mas não só isso. Vou pedir para o editor colocar aqui na tela que ela também pode entrar dentro desse PDS, que é o procedimento de desinflamação sincronizada, onde ela vai assistir a aula de ajustando o ciclo circadiano. Então veja bem, ela fez a análise do ciclo circadiano dela, ela viu que ela está bagunçada.
ela vai na aula relacionada a isso dentro do PDS, que é do ciclo próprio da desinflamação, aqui onde você vai ter as atividades para você efetivamente desinflamar, vai assistir a aula de ajustar o ciclo circadiano e vai ajustar isso para ela resolver a saúde intestinal dela, a desbiose dela, a inflamação crônica dela. Ela vai fazer as outras aulas que estão dentro do PDS com as atividades que estão dentro do PDS. Desde remover aquilo que está fazendo mal, colocar aquilo que faz bem, tudo aquilo que eu expliquei na aula número 2 com as atividades direcionadas. E no final de tudo isso, ela vai colher os resultados de um corpo desinflamado. Então ela vai dormir melhor, não vai acordar estufada, não vai ficar cansada, vai conseguir produzir melhor, vai conseguir estar mais bem disposta, mais ativa no seu dia a dia e até mesmo os resultados na academia. Ela não colocou aqui, mas uma pessoa inflamada tem dificuldade de perder peso, tem mais celulite, mais gordura localizada, dificuldade de ganhar massa muscular. Tudo isso também vai melhorar conforme ela for desinflamando dentro do ciclo do protocolo emergencial de desinflamação. Então, resumindo, como é que a gente pode ajudar a Júlia? Primeira coisa, organizar os horários das refeições dela. Então, fazer as maiores refeições nos horários de pico. A segunda coisa é a melatonina. Ela precisa de matéria-prima para poder produzir essa melatonina. Então, os alimentos ricos em triptofano naquele horarinho do finalzinho do dia. E a terceira coisa é ela trabalhar na saúde intestinal dela para regular essa microbiota, para ela sair do estádio de disbiose e entrar no estado de eubiose, de saúde intestinal e equilíbrio dessa microbiota. Isso ela vai fazer dentro do ciclo do PDS, lá no PED, no Protocolo Emergencial de Desinflamação. Então, dentro daquele ciclo onde você tem as etapas, ela vai cumprir aquelas etapas que eu expliquei na aula 2. Assim que ela terminar, ela vai olhar, vai se observar. Se ela achar que precisa regular mais alguma coisa, ela vai refazer essas etapas novamente. Então, ela foi e consertou essas duas coisas que eu falei. Aí ela vai se analisar, ela vai se olhar, vai pensar o que ainda incomoda ela, vai entrar num novo ciclo para resolver um outro problema que ela encontre nela. Então, esse ciclo, ele vale para cada um desses problemas. Talvez de forma resumida agora, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. A gente tem sim as individualidades, mas a raiz, a causa de tudo isso vai ser sempre a mesma. É a inflamação crônica que está lá no intestino dela. Por isso que passar por esse ciclo de desinflamação vai fazer com que ela vá resolvendo cada pedacinho, entende? E agora vamos para o caso da nossa seguidora número 2, o caso número 2, que é o da Márcia, e eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma coisa. Eu escolhi esse caso justamente porque tem diversas variáveis dentro dele. Então a Márcia colocou aqui: tenho 35 anos, tenho ansiedade, fibromialgia, rinite, meu intestino não funciona todos os dias. Então você pode se identificar com o caso da Márcia em alguma dessas coisas que ela tem. Vivo com a barriga constantemente inchada, ora tenho gases, ora fica dolorida. Usar roupas apertadas é horrível. Mesmo comendo bem, a minha barriga não diminui. Muitas vezes eu já acordo com ela distendida. Acho que é isso. Obrigada. Então, se você lembra da minha história, se você assistiu o vídeo número 1, principalmente, você sabe que eu passei por isso também. Eu comia bem porque eu achava que era comer bem, e com isso, ainda assim, eu acordava com a barriga distendida. Pode ser que você aqui, você se alimente bem, você tenha bons hábitos de vida, mas ainda assim está sofrendo com esse tipo de sintoma. Então vamos falar um pouquinho sobre como resolver, como a Márcia poderia resolver o problema dela. Por que a Márcia tem ansiedade? A Márcia, ela relatou que ela tem fibromialgia. Eu não sei como foi feito o diagnóstico de fibromialgia dela, mas fibromialgia não aparece num exame, sabe? Você precisa de um diagnóstico clínico relacionado a um histórico. E a fibromialgia é o quê? É uma dor no corpo inteiro, não é uma dor localizada, normalmente é pelo corpo todo, e não tem uma justificativa, só dói. Hoje, o que já se sabe, através de diversos estudos mais atualizados, são que pessoas que sofrem de fibromialgia, elas têm uma deficiência mitocondrial. O que é essa deficiência mitocondrial? A sua mitocôndria é uma organelazinha, um pequeno órgão celular dentro da sua célula. Todas as suas células têm muitas mitocôndrias. Essas mitocôndrias, elas são a usina de energia. Então,
toda a energia da célula do seu corpo todo é produzido nas mitocôndrias. Quando essas mitocôndrias elas estão com deficiência, seja porque você está extremamente inflamada, seja porque você está oxidando demais, então você está sob estresse oxidativo, ou seja por deficiências nutricionais, por exemplo, deficiência de coenzima Q10, deficiência de vitamina B12, você prejudica a ação dessas mitocôndrias. Então, aquelas células vão ter mais dificuldade de se manter vivas e saudáveis. Isso faz com que essa pessoa tenha dores espalhadas pelo corpo todo, não é uma dor localizada. Toda célula tem mitocôndria. Então, toda célula de uma pessoa com fibromialgia está com uma deficiência mitocondrial, ela está com dificuldade de produzir energia. É claro que uma pessoa que sofre de dor no corpo todo, desde a hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, enquanto ela está dormindo, vai desenvolver ansiedade e depressão. O índice de pessoas com depressão e que têm fibromialgia é altíssimo. Ao passo que muitas pessoas que têm depressão não diagnosticada são diagnosticadas com fibromialgia porque sentem dores o tempo todo, mas essa dor que elas sentem não é de fibromialgia, mas é da depressão. Quando a gente fala de ansiedade e depressão, a gente precisa falar de saúde intestinal e inflamação. Saúde intestinal porque você já sabe que a serotonina é produzida a nível intestinal e se comunica com o cérebro para que o cérebro libere essa serotonina, para que então você não desenvolva depressão, você tenha serotonina circundando o seu cérebro ali o tempo todo, inundando o seu cérebro o tempo todo. Então, quando a gente está falando sobre ansiedade e depressão, a gente precisa falar de saúde intestinal, mais uma vez por conta da serotonina, que você já sabe que é produzida a nível intestinal. Então, uma mulher, conforme ela relata aqui, que tem gases, constipação, dores abdominais, é claro que ela está desenvolvendo uma desbiose, é claro que ela já desenvolveu uma desbiose. E quando chega nessa etapa dela já estar com ansiedade e ainda por cima sofrer de fibromialgia, ter como reflexo uma rinite, por que eu falo de reflexo? Toda ite é uma inflamação. Rinite, inflamação do rino, do nariz. Sinusite, dos sinos nasais, das fossas nasais que estão aqui dentro. Gastrite, inflamação do gástrica, do seu estômago. Colite, inflamação do cólon, lá do seu intestino. Então, toda ite é uma inflamação. Se ela tem uma rinite, ela está inflamando por algum motivo. Ah, mas ela tem rinite porque ela tem alergia a ácaro. Tudo bem, todo mundo que fizer um exame de alergia a ácaro vai aparecer alergia a ácaro. Se ela está dentro de um contexto onde essa rinite me mostra que ela está mais inflamada, ela está hiperreativa, o corpo dela está reagindo com tudo. Ela tem uma fibromialgia, onde as mitocôndrias dela não estão funcionando bem. Ela tem ansiedade, o que me diz que o intestino dela também não está funcionando bem. Por quê? Tudo isso casa com excesso de gases que ela sente. Ela já acorda distendida de manhã. Olha o nível de desbiose que ela já está. Ela está constipada, ela não consegue evacuar. Você imagina essas fezes presas lá, cheia de toxina passando para essa corrente sanguínea, porque as fezes não estão saindo dali. Além disso, a quantidade de bactéria patogênica se desenvolvendo ali, então ela está constipada, ela está com gases e é óbvio que ela tem dores abdominais. Deixa eu te falar uma coisa, seu intestino, ele não sente dor, o intestino não dói. O intestino ele só dói por um motivo. Hoje, por exemplo, se abrissem a sua barriga, passasse uma navalha no seu intestino, você não ia sentir dor no seu intestino, porque ele não tem esse tipo de enervação. Agora, o intestino quando ele está distendido, seja por gases ou por fezes ou por inflamação, aí sim ele dói. Então, se você tem dores intestinais, é porque você tem uma distensão, ou seja, um aumento do volume ali, causado por excesso de gases ou por inflamação crônica, ou por constipação, excesso de fezes, fezes endurecidas, né? Então, o seu intestino vai distender e você vai sentir dor. Ela me falando tudo isso, eu poderia dizer assim para ela. Primeiro lugar, Márcia, você precisa tratar a sua saúde intestinal. Você precisa entrar lá no PED, no Protocolo Emergencial de Desinflamação, na etapa 1, e colocar na aula de identificar suas sensibilidades e intolerâncias alimentares, para ver se você não tem uma intolerância à lactose, uma sensibilidade a glúten, ou se você não tem até mesmo, sei lá, uma sensibilidade, uma
intolerância à histamina, dependendo dos alimentos que você está consumindo, assista aquela aula na etapa 1, para você identificar aquilo que você pode ter uma intolerância, uma sensibilidade e melhorar essa constipação. Depois, assista a aula de análise da escala de Bristol, lá na etapa 2, para que você saiba identificar se você realmente é constipada, qual é o grau dessa constipação e colocar em prática as dicas que estão lá naquela aula, como, por exemplo, colocar o kiwi na sua dieta, porque é rico em actinidina, que vai ajudar no peristaltismo intestinal. Colocar fibras que não fermentem, como, por exemplo, o psyllium, a linhaça, a chia, a biomassa de banana verde, para que não fermente essas fibras, mas auxiliem na hidratação do intestino. Uma suplementação de magnésio citrato, por exemplo, para trazer água para dentro desse intestino. Ele tem essa ação osmótica, né? Então ele traz água para hidratar essas fezes e evacuar com mais facilidade, liberando essas fezes e não fermentando demais. Também ela poderia, por exemplo, assistir o módulo 3, onde a gente fala também de dieta Low FODMAPs, que é uma dieta para baixar a fermentação a nível intestinal. Você, por exemplo, mulher que tem síndrome do intestino irritável ou sofre ou com excesso de fermentação, com excesso de gases, você que suspeita de síndrome do intestino irritável, dentro do protocolo emergencial de desinflamação, você tem as aulas sobre dieta Low FODMAPs. É uma dieta de baixa fermentação, onde 70% a 80% das pessoas que colocam em prática melhoram dos sintomas de síndrome do intestino irritável e até mesmo de SIBO, de supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então você, mulher que está passando por isso, pesquise sobre dieta Low FODMAPs. E se você entrar no PED, você vai ter toda a aula completa de dieta Low FODMAPs, que está muito longe, porque tem muito profissional aí desatualizado, que não estuda profundamente, que acha que dieta Low FODMAPs é ficar tirando um monte de carboidrato. Não é. A dieta Low FODMAPs, ela tem fases. A primeira fase é a retirada desses alimentos que são ricos em fibras que fermentam demais. A segunda fase é onde você reintroduz grupo a grupo, passando também por washout, que é um período onde você fica sem esses alimentos e reintroduz de forma gradativa cada grupo alimentar de carboidratos, né? Tanto os monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos e os polióis. E no final você tem a manutenção, então você tem tudo isso documentado e aí você sabe quais os alimentos e as combinações que você pode fazer para não passar mal. Então tem muita mulher que fala assim, eu passo mal com tudo que eu como. A sua saúde intestinal está completamente bagunçada. O seu intestino está um caos, a sua saúde está um caos. É por isso que você não pode comer nada em paz. É por isso que você não pode sair de casa e ficar tranquila de sair com seus amigos e comer o que eles estão comendo sem passar mal. Você não sabe, a qualquer momento você pode sair correndo para o banheiro, a qualquer momento você está com dor, a qualquer momento você está desconfortável na roupa que você está. Você tem medo de comer, você tem medo de socializar, você tem medo de ser feliz, porque o seu intestino não está contribuindo com você. Agora, uma dieta Low FODMAPs pode te ajudar? Pode. E o ciclo de PDS dentro do protocolo emergencial de desinflamação, mais uma vez eu vou pedir para o editor colocar na tela. Esse ciclo aqui, pelo qual você vai passar algumas vezes, se necessário, pode ser que uma vez resolva, e você precise passar outras vezes, talvez, isso daqui é o suficiente para que essa saúde intestinal seja reestabelecida e você possa se alimentar melhor, seu intestino funcionar de forma regular, você não ter esse excesso de gases e, a partir do momento que a Márcia, ou você que está se identificando com a Márcia, corrigir isso, tanto a rinite, ela vai cessar, porque você vai desinflamar, assim como a fibromialgia vai melhorar, aquelas dores dela vão melhorar, não só porque ela desinflamou, mas também porque ela consegue absorver melhor os nutrientes e nutrir essas mitocôndrias. E no caso da fibromialgia, se você tem fibromialgia, você precisa fazer musculação de forma moderada, não é musculação intensa e nem aquela fisioterapia de pezinho cor-de-rosa. É musculação moderada para que você aumente a quantidade de mitocôndrias e com isso você produza melhor energia intracelular para diminuir as suas dores, tá bem? Então, não só desinflamar, mas também fazer a sua musculação.
Aproveitar melhor os nutrientes e você que sofre de fibromialgia, nutrientes que nutram as suas mitocôndrias, os principais e alguns suplementos, como coenzima Q10, PQQ, ácido alfa-lipoico e vitaminas do complexo B vão auxiliar, e zinco, vão auxiliar nessa produção de energia intracelular e mitocondrial. Além disso, creatina também pode te ajudar bastante. E com isso, quando a pessoa ela resolve a saúde intestinal, ela vai ter uma melhora da produção da serotonina. Se ela resolver essa fibromialgia dela, ela não vai mais sentir dores e com isso o nível de ansiedade dela com certeza vai baixar e prevenir um próximo desenvolvimento de depressão. Se você se identificou aqui com a Márcia, mais uma vez vou trazer aqui o que ela poderia fazer nesse sentido. Primeiro, identificar sensibilidades, intolerâncias, alergias alimentares que possivelmente ela tenha. Isso eu já expliquei dentro do PED, que está de forma mais abrangente também. Depois, ela tratar a saúde intestinal dela dentro do ciclo de desinflamação do protocolo emergencial. Então, dentro daquele ciclo que eu mostro sempre aqui na tela para vocês, ela passar por ele para regular a saúde intestinal e desinflamar. E com isso, resolver a rinite, resolver a fibromialgia, resolver a ansiedade e não gerar uma depressão futura. Ok? Se ficou alguma dúvida, também deixa nos comentários que eu venho aqui para responder. A gente já falou então de 2 mulheres que não passaram pelo PED, que não passaram por um processo de desinflamação. Agora eu quero mostrar para vocês 2 casos de 2 alunas minhas que passaram pelo PD30, que era o programa de desinflamação em 30 dias, que hoje é o PED, que eu vou apresentar para você logo mais adiante, o protocolo emergencial de desinflamação. Qual a diferença dos 2? Os 2 são praticamente iguais, mas o PED ele está muito mais prático, com atividades para você fazer, aulas mais práticas, mais simplificadas para ficar mais fácil o entendimento e mais completo. Então a gente tem mais conteúdo lá dentro, além de mais assessoria. Você tem mais atividades, você tem mais material para colocar em prática no seu dia a dia. Mas eles são basicamente a mesma coisa, só que o PED é um PD30 melhorado. Então ela colocou aqui: meu nome é Cibele, eu tenho 39 anos e sou aluna PD30, ou PED. Ano passado eu descobri que eu tenho tiroidite de Hashimoto. Então, pessoas que têm tiroidite de Hashimoto têm uma doença autoimune da tireoide, que gera normalmente um hipotiroidismo. Desde então, tenho feito suplementação, atividade física, alimentação sem leite e sem glúten. Infelizmente, eu continuei tendo vários sintomas, como fadiga, irritabilidade, irregularidade de sono, unhas e cabelos fracos e intestino péssimo. Veja que ela estava fazendo tudo certinho, né? Mas ela estava inflamada. Sabia que precisava desinflamar, porém não sabia como funcionava a inflamação e nem como fazer para desinflamar. Ela não sabia como funcionava, qual era a raiz, como que aquilo acontecia e nem como fazer para desinflamar. Conheci a Malu através do Instagram e passei a seguir ela. Tudo que ela falava fez muito sentido para mim. E aí eu decidi fazer parte do PD30 ou do PED e cuidar mais de mim, da minha saúde. Percebi que não era só tirar alguns alimentos. Muitas mulheres, muitas pessoas acham que é só sair tirando tudo. E aí você entra numa restrição alimentar tão grande que pode até gerar uma compulsão alimentar no futuro, sabe? E não vai resolver o problema, porque não é só sair tirando. É um processo. É tirar, é repor o que falta, é reequilibrar o que precisa ser reequilibrado. Tudo isso está dentro do protocolo. E percebi que não era só tirar alguns alimentos ou suplementar. Eu precisava me conhecer e aprender como fazer. Dentro do PED, você não vai ver assim, uma dieta de come isso, não come aquilo, 100 gramas disso, 200 daquilo. Porque cada corpo é um corpo. Como que eu vou falar o que funciona para a Cibele se funciona para a Márcia? Elas são diferentes. Ou seja, eu ensinei a Cibele e vou ensinar a Márcia a entender o corpo dela. E eu vou ensinar você a entender o seu corpo, como ele funciona e o que faz bem para ele. Porque a alimentação boa que ela estava fazendo, a suplementação boa que ela estava fazendo, não estava boa para ela. Podia ser boa para outra pessoa, mas para ela não estava funcionando. Então, ela fala que eu precisei me conhecer e aprender como fazer. Colocando em prática tudo que fui aprendendo, e a Malu explica de uma forma muito didática, espero que vocês também achem isso depois dessas aulas, eu comecei a perceber inúmeras mudanças.
unhas e cabelos mais fortes, mais disposição, meu intestino funcionando 2 vezes ao dia. Eu passava dias sem ir ao banheiro. O meu corpo passou a definir, lembra que eu falei que corpo desinflamado emagrece e ganha massa muscular? O abdômen distendido parou de acontecer. São inúmeras mudanças visíveis, coisas que eu corria tanto para conseguir e não adiantava porque eu precisava aprender como fazer, aprender a me conhecer. E o PD30, que é o PED, me ensinou e agora estou super feliz com os meus resultados e quero continuar cuidando de mim e da minha saúde. Esse foi o relato da Cibele. Então veja que ela entendeu como o organismo dela funcionava, colocou em prática as técnicas que eu ensino dentro do PED e ela desinflamou. Outra aluna que eu tive aqui foi a Elisane. Ela tem 40 anos, era aluna do PD30, tinha problemas com inchaço, retenção de líquido, distensão abdominal, gases em excesso, flatulência. Vê se você se identifica aí com a Elisane. Má digestão, dor de cabeça, tontura, obesidade, constipação, cansaço, fadiga, desejo excessivo por doces, mau humor, estresse, TPM. Bom, ela tinha tudo. Era o showroom da inflamação. Ufa, eram tantas coisas. Eu vivia triste e preocupada porque não sabia por que eu sentia tudo isso. Esses sintomas atrapalhavam a minha vida social e a minha autoestima. Eu conto isso lá na minha aula número 1, daqui do Vivendo Sem Dor, o quanto isso afetou na minha vida também, quando eu estava passando por um processo muito inflamatório. Você que está assistindo isso e está inflamado, você sabe que isso afeta na sua vida social, na sua vida pessoal. Você sabe o quanto isso dói no seu dia a dia. Não só a dor física, mas a dor de você não conseguir se relacionar com as pessoas mais próximas de você, entregar o melhor para elas, porque você está sempre cansada, sempre com dor, sempre exausta, sempre mal-humorada, até porque como que seria diferente, né? Uma pessoa que vive com dor, que olha no espelho e não se gosta, que está sempre enfesada, que está sempre passando mal, que não sabe, que não pode aproveitar nada do que a vida traz de bom porque passa mal. Como que essa pessoa poderia estar bem, né, para ela e para os outros? Então, eu te entendo e a Elisane também te entende, mas a Elisane desinflamou. E aí, ela estava preocupada, isso estava afetando a autoestima, a vida social dela, conheci a Malu no Instagram, decidiu fazer parte do PD30, que é o PED, e dentro desses 30 dias, ela fala que a vida dela mudou, minha vida mudou. Vou ao banheiro todos os dias, hoje eu sei identificar quais os alimentos que me inflamam, as dores de cabeça sumiram, assim como os outros sintomas. Sei que eu tenho um longo caminho ainda a percorrer, pois estou acima do peso, mas agora sei o que me fez chegar neste ponto. Estou perdendo peso, coisa que há anos vivia lutando e nada. Só durante o programa, então durante 30 dias, já se foram 4 quilos a menos. É visível a diferença no meu corpo em tão pouco tempo. Tenho recebido muitos elogios. Ai, isso é muito bom. Muitos elogios das pessoas que me conhecem. A minha qualidade de vida é outra. Gente, isso em 30 dias. Sabe, um mês, a pessoa sai do showroom da inflamação para receber elogio. Olha o quanto ela está se sentindo bem. E eu fico muito feliz, muito empolgada, porque eu passei por isso, eu sei como é que é. Minha qualidade de vida é outra. Acordo de segunda a sexta, às 5 da manhã, para ir para academia. Eu nunca me imaginei com tanta disposição. Afinal, foram anos de luta sem resultado. Não existem palavras que possam descrever a minha gratidão a Malu e ao PD30. São aprendizados que eu vou levar para o resto da vida, eu tenho certeza que nunca mais serei a mesma. E aí ela complementa e aí eu fico, de coração quentinho. Serei grata a ti para o resto da minha vida, tenho certeza que muito em breve vou te enviar fotos do meu antes e depois, a Elisane obesa versus a Elisane saudável. Te amo muito. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi o resultado da Elisane, quando eu vi a mensagem dela, porque realmente faz muita diferença. E eu posso até pedir para o editor colocar aqui na tela os resultados estéticos de algumas alunas minhas de um corpo desinflamado, tá? A Elisane falou aqui disso. E eu quero colocar também algumas imagens aqui na tela de antes e depois em 30 dias, tá bem? Dessas mulheres. E como prometido, a gente chegou no final desse vídeo para falar um pouco sobre o protocolo emergencial de desinflamação. E por que dessas siglas, por que desse desenho, esse ciclo, o que significa cada uma delas, eu vou explicar para você e que eu quero que você entenda o porquê que eu fiz o protocolo dessa maneira. Então, em primeiro lugar, o que é o PED, o Protocolo Emergencial de Desinflamação?
Ele é um protocolo que tem o objetivo, você vai ver aqui nessa imagem, de tirar você nesse alto nível de inflamação. Você tá vendo aqui como se fosse uma temperatura, né, do carro, assim? Você vai ver que você vai sair do alto nível de inflamação, passar por esse ciclo e chegar em um baixo nível de inflamação, ou seja, desinflamar. Esse protocolo ele tem 5 fases. As 2 primeiras fases são fases preliminares, fases de avaliação. Então, primeiro a gente vai avaliar a sua rotina alimentar, o seu padrão alimentar, a sua dieta. A palavra dieta, ela não quer dizer restrição, ou comer saudável ou não saudável. Dieta quer dizer padrão alimentar. Padrão alimentar é aquilo que você faz na maior parte do seu tempo. Então, a gente vai analisar primeiro o seu padrão alimentar, a sua dieta. Depois, a gente vai analisar os seus hábitos de vida na segunda fase. Então, como você está dormindo, como você está se exercitando, como você está pensando, como você se comporta. A gente vai ver tudo isso porque são ações pró-inflamatórias e ações anti-inflamatórias que as pessoas fazem tanto na dieta quanto nos hábitos de vida em geral. A fase 3 é a fase que você entra nesse ciclo, que é o PDS. É um procedimento de desinflamação. Então, você vai passar por esse ciclo, está escrito aqui de 1 a 3 semanas, porque você pode voltar nele quantas vezes forem necessárias até você efetivamente desinflamar. As fases 4 e 5 aqui dentro são fases complementares. Porque de nada adianta você desinflamar. Então, suponhamos, você fez todo o ciclo, você analisou sua rotina, entrou dentro do ciclo, que é efetivamente as atividades que você vai cumprir em prol da desinflamação. Beleza. Desinflamou o seu corpo. E agora? Como que você vai fazer para você se manter assim e não voltar no estágio que você estava antes? Então, essas aulas são focadas nisso. É um procedimento complementar. Mais para frente, eu quero te mostrar aula por aula do que você vai ver lá dentro para você entender melhor todas essas siglas e esse processo. Mas calma, eu ainda vou te explicar como que você vai participar, quanto vai custar, quais os bônus que eu vou te dar, porque vão ter muitos bônus, e as garantias que você tem de que isso daqui vai funcionar. Mas vem comigo, entrando na plataforma, que aliás é pela Hotmart, que é a melhor plataforma que a gente tem hoje, você vai ver o Comece por Aqui. É uma aba onde você vai ter a triagem. A triagem é um teste onde a gente vai ver qual o grau de inflamação. Então tem perguntas lá e uma pontuação no final. Por que a gente tem essa triagem? Porque depois que você terminar o ciclo de desinflamação, você vai repetir esse mesmo teste. E você vai ver como você abaixou esse grau e se você precisa refazer alguma parte daquele ciclo. Então, eu vou te explicar um pouquinho da fase número 1. A etapa número 1 é a detecção do seu prognóstico alimentar. O que isso quer dizer? A gente vai observar tudo aquilo que você está se alimentando e não está te fazendo bem. Então, a gente vai falar sobre alimentos que te causam sensibilidades, intolerâncias, alergias. Vamos falar da inflamação crônica e da inflamação aguda, como isso está relacionado à alimentação e como que isso faz ser a raiz dos problemas que você tem. É importante que você entenda isso para você poder entender todo o contexto depois. A etapa número 2 é a análise do seu padrão de rotina. Então, a gente já viu o seu padrão alimentar, a sua dieta. Agora a gente vai ver o seu padrão de rotina. Então você vai ter aulas como análise de práticas inflamatórias, da escala de Bristol para você olhar lá para o seu cocô e ver se você está constipada, se você não está. Não só de formato, de consistência, mas também vamos falar de coloração, a gente vai falar de frequência. Essa aula é extremamente importante porque muita gente acha, por exemplo, que não está constipada só porque vai no banheiro todo dia. Não necessariamente. Depois, a gente vai falar um pouco sobre ciclo circadiano. Você já viu nessa aula quanto é importante que você tenha o seu ciclo circadiano muito bem regulado. Vamos falar da análise de atividade física. Se você faz atividade física o suficiente ou não. Ou se você está extrapolando na atividade física e isso pode te prejudicar de alguma forma, sendo um estresse crônico, um estresse físico crônico para você. Então, fica bem atento porque essas aulas são muito importantes. Análise de composição corporal. Muitas mulheres olham no espelho e falam assim, bom, eu tô magra, mas eu sou falsa magra, porque eu tenho menos músculo do que gordura. E como que a gente faz para analisar isso, se você tem bastante massa muscular, mas também bastante gordura, para que depois, na próxima fase, você saiba o que você precisa balancear.
aumentar um pouco mais a massa muscular, diminuir o percentual de gordura, ou não necessariamente diminuir o percentual de gordura, pode ser que esteja bom, mas aumentar essa massa muscular. Então a gente precisa fazer essa análise. E aí você vai entrar na fase principal, que é o procedimento de desinflamação. E aí é aquele ciclo que eu já te falei tantas vezes que você vai entrar aqui. E ele é composto por aulas como dieta anti-inflamatória. A gente já falou de um padrão alimentar que o seu pode ser pró-inflamatório. Então aqui a gente vai começar a resolver os problemas dentro desse ciclo, tá? Então a gente vai falar sobre dieta anti-inflamatória, sobre remoção da gordura inflamatória. Então lá na análise de composição corporal, suponhamos que você viu, você tem um excesso de gordura, uma falta de massa muscular, como que a gente faz para reverter esse processo? Depois, ajustando o seu ciclo circadiano. Você também já fez uma análise do seu ciclo, pode ser que esteja todo bagunçado, vou te ensinar a ajustar. E aí a gente vai entrar efetivamente em um equilíbrio da sua microbiota. Então a gente vai passar por 6 fases de modulação intestinal, compostas de remover aquilo que te faz mal, reintroduzir aquilo que precisa, né? Desde enzimas até probióticos, prebióticos, algumas suplementações, reparo da sua barreira intestinal, reequilíbrio de outras áreas, tudo isso composto dentro ainda do PDS, do ciclo principal para você desinflamar. A gente tem também 2 aulas de dietas Low FODMAPs, um pouco mais focada em pessoas que têm supercrescimento bacteriano do intestino delgado ou que têm síndrome do intestino irritável. A etapa número 4 é uma fase complementar, então você já desinflamou e agora você pode ter ferramentas extras. Essas ferramentas extras que eu vou disponibilizar para você vão desde uma aula sobre suplementação, aula de atividades físicas, de exercício físico e até mesmo uma aula sobre Ayurveda, que é uma medicina milenária indiana que hoje já tem muitas comprovações científicas de tudo que o Ayurveda fala há milhares de anos e que hoje funcionam para nós. A etapa número 5 é a fase onde nós vamos falar sobre controle e redução de estresse mental. Então você vai ver aulas sobre meditação, respiração, ansiedade e compulsão alimentar. E essa etapa 5 também faz parte das etapas complementares depois que você desinflama, porque com certeza essa avaliação mental, essa parte psicológica é muito importante quando a gente fala de alimentação, dieta, inflamação e desinflamação. E por fim, você vai passar por uma reavaliação daquele teste que você fez no início. Então você passou por tudo isso e agora você está mais desinflamado. Vamos ver qual que é a pontuação que você faz no teste depois de passar por esse processo. O conteúdo do curso ele é gravado, você pode assistir onde você quiser, a hora que você quiser. E como ele está pela Hotmart, você pode baixar o aplicativo no seu celular e baixar as aulas no seu celular e assistir offline da forma como você desejar. E agora você me pergunta, Malu, mas você falou que ia falar de preço, quanto que isso vai me custar? São 10 parcelas de R$ 39,70 sem juros. Isso quer dizer, e hoje a gente até comentou, que é mais barato que uma pizza e que a gente tem muita saudade de quando uma pizza custava só R$ 39. Mas você que está assistindo esse vídeo agora, a gente está com uma promoção onde eu vou te dar R$100 de desconto. E vai sair por 10 parcelas de R$ 29,70. Essa oferta é uma oferta que vale só para esses próximos dias. Então, se você está pensando em entrar, melhor você entrar já. E as formas de pagamento? Você pode pagar tanto no Pix quanto no boleto, esses pagamentos são à vista, ou parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E quanto ao tempo de acesso ao protocolo, você tem até 2 anos para acessar o protocolo quantas vezes você tiver necessidade. Quando a gente tinha o PD30, eu tenho alunas que fizeram o PD30 e decidiram refazer depois de 1 ano, por exemplo. Então você pode refazer o PED, o Protocolo Emergencial de Desinflamação, quantas vezes você desejar, dentro de 2 anos, o que é prazo suficiente para você desinflamar completamente. E agora eu vou te falar sobre um bônus que eu abri só para essa turma inaugural. São 30 dias dentro de um grupo de WhatsApp, onde você tem acesso a mim todos esses dias, onde eu vou responder as suas dúvidas referentes ao protocolo. Então você pode mandar as dúvidas lá no grupo junto com as outras alunas e eu vou respondendo ali tempo real junto com vocês em relação ao protocolo. E ainda, é claro, a interação entre as alunas, então vocês vão compartilhar seus desafios e as suas vitórias e as suas dificuldades e todas vão se ajudando ali dentro. Isso é muito legal. E ainda mais, você tem uma garantia de 7 dias, é uma garantia incondicional. Então, suponhamos, você entrou lá na plataforma, assistiu às aulas, nesses 7 dias você viu e não gostou ou não serviu para você de alguma maneira. Você pode pedir o seu reembolso incondicionalmente.
de forma integral. Agora presta atenção, porque esse bônus que eu vou falar agora é só para quem entrar no PED até meia-noite de hoje. Então, se você está assistindo esse vídeo, olha a data aqui embaixo. Hoje é dia 3 de maio. Dia 9 de maio, semana que vem, é meu aniversário. Grava isso na sua cabeça. Mas agora, dia 3 de maio, até meia-noite, você vai, se você entrar no protocolo emergencial de desinflamação, você vai ter uma mentoria ao vivo comigo pelo Zoom. Então, as alunas que entrarem, vai ser uma mentoria em grupo, mas vai ser ao vivo comigo pelo Zoom. E a gente vai fazer em turmas de até 10 mulheres. E aí você pode abrir a câmera, falar comigo, a gente vai conversar, eu vou te ajudar. Tudo relacionado ao protocolo emergencial de desinflamação. E você ainda tem mais 3 bônus especiais. Uma imersão sobre síndrome do intestino irritável. Essa imersão eu dei no ano passado, foram 3 dias com muito conteúdo, ela tá muito completa, com tudo que você precisa saber sobre síndrome do intestino irritável e como melhorar da sua síndrome do intestino irritável. Então lá dentro a gente fala de dieta, de suplementação, de tudo, de exames, tudo que você precisa para resolver síndrome do intestino irritável está dentro dessa imersão. O bônus número 2 é um aulão sobre doenças autoimunes. Lá a gente vai falar sobre diabetes mellitus tipo 1, sobre artrite reumatoide, sobre Hashimoto, muita gente tem Hashimoto, sobre psoríase, lúpus, sobre doença de Crohn, doença celíaca, todas essas doenças autoimunes que afetam tantas mulheres por aí. E o bônus número 3 é um PDF com receitas, chás e shots anti-inflamatórios. Então você vai poder acessar essas receitas e quando você já souber quais os alimentos, quais os nutrientes que você precisa, os alimentos que te fazem bem, te fazem mal, você vai poder usar esse PDF para enriquecer a sua dieta. Lembrando que você tem poucos dias para garantir esse preço de R$ 29,70, 10 parcelas de R$ 29,70, que vamos combinar que está muito barato. Então são R$100 de desconto e você só tem esses dias para garantir, depois volta ao preço normal. E os bônus também. Então se você adquirir depois, na próxima turma, por exemplo, isso vai te fazer perder os bônus. E as inscrições abrem quando? As inscrições já estão abertas, então o link está aqui embaixo. Você pode fazer a sua inscrição agora e vai fechar daqui uns dias, então corre para fazer já. E agora a decisão é sua, né? Eu vou deixar aqui na sua mão. Se você quer montar o quebra-cabeça sozinha, eu te dei todas as ferramentas nesses 3 dias para você montar esse quebra-cabeça. Porque eu não consigo individualmente ajudar cada pessoa que está assistindo essa série de vídeos, entende? Agora, dentro do PED você tem o protocolo montado. Você entende o seu corpo e entende o que você precisa fazer para desinflamar. E tem as atividades lá dentro onde você vai caminhando em prol da sua desinflamação. Fora que, adquirindo agora, você ainda tem o grupo no WhatsApp para tirar dúvidas direto comigo. E se você fechar antes da meia-noite de hoje, isso quer dizer que você ainda tem mentoria ao vivo comigo. Você consegue desinflamar em menos de 30 dias, isso eu garanto para você. Eu já tive mais de 300 alunas fazendo isso e eu tenho certeza. Eu coloquei aqui anteriormente, se você voltar um pouquinho, depoimento de 2 alunas minhas, mas dentro aqui, a hora que você tocar no link, você vai ver depoimentos de muitas delas, inclusive com fotos, com vídeos de algumas alunas, e você vai entender que é possível. Muitas vezes você olha para mim agora e você fala assim, Malu, onde eu tô, do jeito que eu tô, com todos os remédios que eu já tomei, com todos os médicos pelos quais eu passei, eu sei que eu não consigo sair daqui. Você tá errada, você consegue sair. Você pode sair e você vai sair. Eu já vi casos muito sérios de alunas minhas, de mulheres que tinham depressões profundas, de mulheres com doenças autoimunes, com endometriose, mulheres que não conseguiam engravidar e engravidaram, porque tinham um corpo inflamado e desinflamaram. Entende? Então, quando você resolve a raiz do problema, você resolve tanta coisa junto depois. Se você quer hoje sair da situação que você tá e se tornar uma mulher desinflamada, saudável, feliz, com o que você vê no espelho, feliz com você mesma, se sentindo bem, vem pro PED que eu garanto para você que você vai desinflamar. Então é isso, a responsabilidade está nas suas mãos de você finalmente tomar as rédeas da sua saúde. Eu te vejo lá dentro, toca no link aqui embaixo, faz a sua inscrição e garante os bônus. Um beijo, muito obrigado por você que assistiu os vídeos até aqui e até a próxima.